Eu fui mãe aos 23 anos e parei de trabalhar, já estava trabalhando há muitos anos já, só que parei de trabalhar para cuidar da minha filha. Fui mãe, então aquilo me encantou. Ser mãe foi uma experiência maravilhosa e eu precisei assim vivê-la intensamente. Então, saí do trabalho, já estava há 15 anos no mercado de trabalho em outra área administrativa e fui mãe e me dediquei à casa, ao lar, à família. E quando a minha filha mais velha foi para a escola, no primeiro dia de escola, eu entrei naquele estabelecimento e vi aquele cheiro de escola e vi aquelas criancinhas entrando, a professora, então aquilo me encantou. Eu falei assim, eu vou fazer pedagogia. E então eu parti para esse rumo, né, da educação, fiz os 3 anos de pedagogia e foi maravilhoso, foi um curso que me trouxe muitas descobertas, tanto como mãe, como profissional, e ali eu fui vendo que eu queria aquilo para minha vida. Então eu fiz a pedagogia os 3 anos e depois que eu terminei a pedagogia eu queria um norte. Eu falei assim, o que eu vou fazer? E no meio desse caminho eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho, dormindo mesmo, tive um sonho e ali eu via uma escola montada, um espaço montado. E naquele momento eu tive ao norte, então eu falei assim, então eu vou fazer gestão escolar porque um dia eu quero ter um espaço. E nesse momento eu fui me especializar, né, e comecei já a trabalhar na escola, terminei a pedagogia, comecei a trabalhar em uma creche. Nessa creche tinha 29 crianças e ali nasceu o sonho de ter um espaço, porque eu me apaixonei com aquela realidade, né, de ter aquele contato e ver aquelas crianças se desenvolvendo, aprendendo. Então foi um momento muito especial da minha vida e que eu falei, é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida. E assim eu segui nesse ramo da educação, fiz a gestão escolar e ainda fiquei 5 anos sem trabalhar na área, né? Mas em contrapartida fui trabalhar em todas as séries, desde da creche, do berçário, com o bebezinho, até crianças do 5º ano, que ali é a idade do Fundamental 1, que a minha licença permitia como professora. E eu vejo como uma preparação, porque hoje, né, tendo um espaço, eu consigo ver que toda a experiência, toda a bagagem que eu tive ali na prática me ajuda muito no dia a dia ali no meu trabalho hoje. Ter um espaço em que eu pudesse cuidar das crianças e ao mesmo tempo transmitir tudo aquilo que eu tinha de bagagem me fez ter coragem de iniciar, mesmo sem nada, né? Mesmo sem nada, aquela motivação que começou a surgir novamente, que eu estava desanimada, eu coloquei em prática. E assim fui procurar um espaço e fui também pesquisar a respeito do hotel infantil, né? O que seria, como seria, só que eu não tinha modelo nenhum. Então partiu muito mesmo da minha inspiração, daquilo que eu acreditava, que era unir o cuidado com essa recreação e com essa brincadeira e com esse aprendizado por meio da brincadeira. E foi ali que eu procurei um local e comecei. Então eu trabalhava um período no colégio ainda, né? Porque eu estava ainda assim segura, nunca tinha empreendido, não sabia o que era empreender, não tinha nenhum modelo na região para que eu pudesse saber como funcionava, como cadastrava, como que iniciava aquele trabalho. Porém, eu tive os primeiros passos e comecei, aluguei um local e trabalhando num período, no outro eu comecei nas minhas férias do colégio a planejar, conseguir um espaço para iniciar o hotelzinho, né? E assim depois de muitas tentativas, a gente não sabe muito bem o que escolhe, como não tem uma referência, então você vai ali na tentativa. E nisso eu consegui, né, depois de um tempo, achar um local que eu achei que poderia ser adequado. Ali nós montamos tudo, tínhamos a ideia, né? Tinha ideia na época e das habilidades que eu tinha ali conquistado sendo mãe, porque quando você é mãe, você aprende a reconhecer a criança, a trabalhar com a criança, a cuidar dela, tanto nos mínimos cuidados essenciais, né, para a saúde da criança, como também juntando com o que eu tinha aprendido na pedagogia, na gestão e na prática.
Então ali eu juntei tudo isso, coloquei num espaço e iniciei o hotelzinho. Com 6 meses de hotelzinho, Tia Bia, eu trabalhando um período no colégio, eu já estava com a casa cheia, vamos dizer assim, nos primeiros 6 meses, e fui administrando entre o colégio que eu trabalhava de manhã, a minha rotina com as minhas filhas, né, que é levar para a escola, toda aquela correria. Então toda a correria que as mães têm, têm de leva o filho na escola, busca, vai trabalhar, administra a casa, tudo isso eu tinha. Mas eu tinha um sonho e eu vi que dentro de 6 meses esse sonho começou a tomar forma. Só que foi interessante porque eu ainda fechei com chave de ouro, porque eu não queria deixar a turma que eu estava no colégio, que era importante para mim também fechar aquele ciclo, porque eu tinha trabalhado nesses 5 anos todo o período com todas as séries, e aquela série era a última do ensino fundamental 1, né, que é o 5º ano. Era uma turma incrível, uma turma muito especial, muito querida. Então eu precisava, eu não deixei antes porque eu tinha um amor por aquela turma. Então eu fechei aquele ciclo nesse colégio que eu trabalhei com muito carinho, com muita dedicação, e precisei me dedicar totalmente ao hotelzinho. Então o hotelzinho precisava da Tia Bia, eu via as coisas acontecendo e era muita alegria. E quando veio o primeiro cliente, então, mensal, nossa, eu pulei de felicidade, né? Porque foi, assim, uma experiência incrível. E ali nós começamos nosso trabalho e agora estamos aí com 7 anos de hotelzinho Tia Bia.